Vamos resolver aqui a questão 130 de física, tá? Que caiu aí no Enem em 2023, tá certo? Então vamos lá, gente. De acordo com o assunto aqui que eu já dei uma lida, ele vai tratar um pouco aqui sobre a segunda lei de Newton, tá, gente? Ele fala aqui um pouco sobre tensão e ele fala um pouco lá também da aceleração envolvendo a parte de cinemática, tá, gente? Então vamos tentar aqui entender essa resolução. Então ele argumenta o seguinte, ó. Questão 130. Uma equipe de segurança do transporte de uma empresa avalia o comportamento das tensões. Ó. Então ele vai ver aí o comportamento dessa corda, que aparece em duas cordas 1 e 2, usada para prender uma massa de quanto? De 200 kg, tá ok? Então ele vai analisar aí uma carga, tá certo? Onde ele tem uma massa, e essa massa que ele argumenta aí, ela vale quanto? 200 kg, tá ok? Na carroceria, conforme ilustra a figura. Então ele deu aqui essa imagem lá na questão, tá certo, gente? Ele deu a massa e ela tá o quê? Presa a esse caminhão através de quem? De duas cordas, tá? E a gente pode observar que esse caminhão ele tá o quê? Com uma certa velocidade no sentido o quê? Positivo, certo, gente? Então, o que é que ele argumenta aqui? Tá? Então vamos continuar aqui, tá? Então, quando o caminhão parte do repouso, ou seja, o caminhão vai partir do repouso, tá? Ele está parado. Sua aceleração é constante igual a 3 metros por segundo. Então, quando ele acelera aqui, tu pode observar que ele vai dar aqui como se fosse uma arrancada, tá ok? Então, ele dá uma arrancada, tá ok? E essa arrancada, ele fala que a aceleração dela, ela será igual a quanto? A 3 metros por segundo ao quadrado. Então, essa aceleração será de 3 metros por segundo ao quadrado, tá ok? Quando ele é freado bruscamente, ou seja, ele vai frear agora. Então, quando ele frear, tá ok? O que é que vai acontecer aqui? E ele diz o quê? Que a aceleração dele será constante, tá ok? Ou seja, ele vai frear bruscamente, tá? É como se ele tivesse indo e tá freando, mas só que esse freio dele que ele tá dando é como se ela fosse um movimento constante, ele vai parando aos poucos, entendeu? Ele fala que a aceleração dele é de quanto? De menos 5 metros por segundo ao quadrado, tá ok? Certo? E ele argumenta aqui, ó, em ambas as situações, a carga encontra-se na iminência do movimento, ou seja, ele vai ter aqui um coeficiente o quê? Um coeficiente que eles podem ser de estático ou dinâmico, tá ok, gente? Ou seja, ele está na iminência, tá ok? Do movimento. Então, a gente tem que analisar quando a gente estiver nessa iminência do movimento. E o sentido do movimento do caminhão está indicado na figura. O coeficiente de atrito estático, ó. Então, ele fala aí que o coeficiente que será adotado na iminência desse movimento, o coeficiente de atrito será o quê? Estático. Será de 0,2, tá ok? Entre a caixa e o assoalho de quem? Da carroceria do caminhão, tá ok? Será igual a 0,2. Considere a aceleração da gravidade, então para a gente considerar aqui a aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado, tá ok? Então ele deu aí os dados, tá? As tensões iniciais na cordas igual a 0, ou seja, eu vou ter que considerar, tá? Aqui a tensão 1 igual a 0 inicial e a tensão 2 igual a 0 inicialmente, tá ok? Certo, gente? Inicialmente, tá? Então, vamos analisar aqui, galera. Certo? O que é que ocorre aqui? Então, ele está tratando aqui, certo? De que? Do carro ele vai o quê? Vai arrancar e no momento ele vai o quê? Frear, tá certo? Isso tem um conceito que é estudado lá na parte da cinemática, tá certo, gente? Então, lá na cinemática, a gente trata a aceleração de duas maneiras, tá? Então, a aceleração ela pode ser de duas maneiras. Ela pode ser acelerada, tá certo? E ela pode ser o que? Retardada.
Então vamos só fazer aqui um esboço, tá, gente? Para a gente poder observar. Então, acelerado, ele pode ser o quê? Progressivo, tá certo? E ele pode ser também o quê? Retrógrado, tá ok? O movimento aqui progressivo que ele argumenta é o seguinte, ó. Ele está arrancando, certo? Mas só que ele está aumentando esse espaço dele, ó. Só para vocês observarem visualmente, tá ok? Ou seja, o que é que ele está fazendo aqui, ó? Ele está percorrendo espaços diferentes, mas com somatórias de espaços iguais em tempos iguais, tá ok? Então ele está indo no sentido que positivo. Então esse aqui é um movimento acelerado progressivo, tá certo? E já se o movimento ele for acelerado retrógrado, ele está indo nesse mesmo movimento, ó. Ele está arrancando, certo? Ele está aumentando esse espaço dele, mas só que ele está indo o quê? No sentido agora contrário, tá? Então ele percorre espaços diferentes, mas com somatórias de espaços iguais em tempos iguais, mas no sentido agora o quê? Negativo. Tá certo? Já o movimento retardado, tá? Ele pode ser também de duas características, tá, gente? Então o movimento aqui retardado, ele pode ser também o quê? Progressivo. E ele pode ser também o quê? Retrógrado. Tá certo? Então, como seria o movimento progressivo aí dele, do retardado, tá ok? Seria o seguinte, ó, é como se ele tivesse vindo em alta velocidade e ele fosse o quê? Freando, ó, tá ok? Como se ele tivesse indo o quê? Tivesse indo parando. Que é a mesma coisa, ó, ele percorre espaços o quê? Diferentes, mas com somatória de espaços iguais em tempos o quê? Em tempos iguais, tá ok? Só que ele está diminuindo essa velocidade dele, mas só que ele está indo no sentido o quê? Positivo, tá ok? Já o movimento retardado, retrógrado, é a mesma coisa, mas só que ele está vindo no sentido que contrário. Ele está vindo com uma alta velocidade e ele vem parando, ó. Tá certo? Tá ok? Então ele vem parando, ele percorre o quê? Espaços diferentes, mas com somatória de espaços iguais e tempos iguais, tá ok? Mas só que ele está vindo aqui no sentido negativo. Ok, gente? Então o que ele trata aqui no assunto? Ele fala que o movimento é o quê? Como a gente pode observar, ele fala que o movimento é o quê? Tem uma arrancada, e essa arrancada, a gente está tratando o movimento o quê? Acelerado. E essa arrancada é de quanto? Que ele vai ter 3 metros por segundo ao quadrado, ou seja, a cada 3 metros por segundo ao quadrado, ele está percorrendo aqui. Tá certo? Então o movimento ele é acelerado, ele vai ser o quê? Progressivo no sentido positivo. Já quando ele freia, o movimento ele continua sendo acelerado, mas só que ele é o quê? Um movimento retardado, tá ok? Mas quando ele está indo, a gente pode observar que a característica que ele está desenvolvendo é o próprio progressivo. Então será o retardado progressivo, tá ok? É por isso que essa aceleração ela fica o quê? Ela fica negativa porque ele está indo parando, ó. Tá certo, gente? Tá ok? Então essa aceleração aqui que ele está adquirindo é de menos 5 metros por segundo ao quadrado. Então falta só para a gente observar aqui um pouco a dedução, tá certo, gente? Então vamos tentar resolver aqui a questão, tá? Então a gente tem aqui o caminhão, certo? A gente vai ter aqui, galera, duas características que a gente vai poder observar nele, tá ok? Então vamos observar que vai atuar em cima de quem? Da massa, tá certo? Então tem a massa aqui, tá certo? Se eu tiver esse caminhão indo com uma certa velocidade para frente, tá certo, gente? E tá indo com uma certa velocidade, então nessa massa aqui eu vou observar algumas características que vai ocorrer, tá ok? Algumas forças que irão ocorrer aqui em cima de quem? Em cima dessa massa. E ela está presa aqui na carroceria, tá? Então quando ocorre aí a arrancada, tá? Quando ocorre essa arrancada aí a gente pode observar que vai existir duas tensões, gente, tá? Então vamos ter aqui que ele chama aqui de tensão 2. Ele chama aqui de tensão o quê? De tensão 1. Mas quando ele dá essa arrancada com essa certa velocidade, o peso dessa massa ele tem de ir para trás. E tem que ter uma força de pensar ela aqui, ó. Que nada mais é do que a própria força de quê? De atrito, gente. Tá ok? Então nós vamos ter aqui
a própria força de atrito, que vai estar ao contrário, que é o FAT. Tá certo, gente? Já o segundo momento aqui, a gente vai ter o seguinte, ó. A gente vai ter a massa, ele está preso ainda por essas massas, tá? Mas só que o movimento agora vai ser o quê? De freagem, tá? Então, quando ele frear, certo? O que é que vai acontecer aqui? Então, vamos observar aqui. A gente vai ter, continua tendo as duas tensões, né? A tensão 2 e a tensão o quê? A tensão 1. Tá ok? Mas só que quando ele vai freando, o que é que vai acontecer? Essa massa aqui, ela tende a ir para onde? Se projetar para frente. E ele vai criar uma força contrária para poder equilibrar ela, que nada mais é do que a própria força também de quê? De atrito. Tá ok, gente? Então a gente observou as componentes das forças, certo? Então vamos tentar resolver ela. Então a gente vai resolver através da segunda lei de quê? De Newton. Então o que é que argumenta lá? Que a força resultante é massa vezes a aceleração, tá ok? Então a força que está atuando aqui resultante é como? Temos duas forças para frente, que seria quem? A tensão 2 e a força de atrito. Então a tensão 2 mais a força de atrito, ela será igual a quem? Menos, né, gente? E a gente tem outra força aqui que é contrária. Menos o quê? Menos T1. Tração 1 que está no sentido contrário, sentido negativo. Será igual a massa, vai conservar a massa vezes a aceleração aqui. Tá certo, gente? Então pronto, a gente conseguiu fazer o que ele queria. Tá ok, gente? Essa daqui é a característica o quê? Raiz, que a gente vai conseguir resolver ela. Tá certo? E já aqui também, por segundo momento de frenagem, a gente sabe que a gente vai analisar através da segunda lei de Newton. Massa vezes a aceleração. A força que está atuando nele aqui é o seguinte. Temos só a tensão 2 para o lado positivo. Menos quem? A tensão 1. Certo? Menos quem? A força de atrito. É igual a massa vezes aceleração. Tá ok? Achemos a característica raiz. Então ele fala aqui no início, galera, é o seguinte, ó. Ele fala o seguinte, que nas iniciais T1 e T2 eles têm que ser igual a zero. Então ele já delimita, ó. T1 e T2 tem que ser igual a zero, tá? Então vamos colocar aqui para T1 igual a zero, tá certo? Colocar bem aqui. Para T1 igual a zero. Se T1 for igual a zero, tá? Esse T1 aqui ele vai tender o que? A zerar, certo? Então vamos achar aqui quanto equivale o T2, que é a tensão 2, tá ok? Então vai ficar o seguinte. Vai ficar aqui, ó, que T2 lhe será igual. Essa força de atrito ela é positiva, quando ela for para lá fica o quê? Negativa, menos a força de atrito. Mais a massa vezes quem? A aceleração, tá ok? Então vamos achar aqui que T2 é igual a força de atrito, a gente sabe que é o coeficiente de atrito estático, vezes o quê? O N, tá? Mais a massa vezes quem? A aceleração. Então a tensão 2 será igual menos o coeficiente de atrito estático, ele deu lá, tá? Então vamos ver quanto equivale o coeficiente de atrito estático. O coeficiente de atrito estático vale 0,2, tá ok? Então o coeficiente de atrito estático aqui vale 0,2 vezes quem? A normal. A normal é a massa vezes quem? A gravidade, tá ok? Então a normal é a massa vezes quem? A gravidade. E a gente sabe aí que a massa foi de quanto? De 200 kg, tá? Então vezes, tá ok? 200 kg vezes a gravidade, que vale quanto? 10 metros por segundo ao quadrado. Mais a massa, que vale 200 kg, vezes a aceleração. Então, ok? A aceleração, a gente viu que a aceleração na arrancada, ela vale quanto? Vale 3 metros por segundo. Então, ok? Ao quadrado. Então, essa aceleração vale 3 metros por segundo ao quadrado.
Certo, gente? Então vamos tentar resolver aqui, que a tensão 2, ela será igual, tá? 0,2 vezes 200 vezes 10 metros por segundo ao quadrado. Total aqui vai dar 400, tá? Quilograma metros por segundo ao quadrado. Tá ok? Menos, né, gente? Tá certo? E aqui vai ficar o seguinte, ó. Mais, né? 200 vezes 3 vai dar quanto? 600. 600 o quê? Quilograma metro por segundo ao quadrado. A gente sabe que quilograma metros por segundo ao quadrado é a mesma coisa que Newton. Tá ok? Ou seja, essa tensão 2 aqui, ela será igual a 600 menos 400 vai dar 200 o quê? 200 Newton, tá? Então a gente achou aí a tensão 2, tá ok? Então vamos achar agora a tensão 1. Para a gente achar a tensão 1, tá ok? A gente tem que colocar aqui que essa tensão 2, ela tem que ser igual a quanto? A 0, tá, gente? Então vamos resolver aqui. Então essa tensão 2 sendo igual a 0, vai ficar o seguinte, ó. Essa tensão 2, ela tende o quê? A zerar, tá ok? Então vai sobrar aqui tensão 1 menos a tensão 1 será igual. Vamos jogar essa força de atrito para lá, ó. Então essa força de atrito vai virar o quê? Positivo, tá? Fica a força de atrito mais a massa vezes quem? A aceleração, tá certo? Então menos a tensão 1, né, será igual a força de atrito, coeficiente de atrito estático, vezes quem? A normal, mais a massa vezes a aceleração, tá? Então a gente sabe que menos tensão 1 será igual coeficiente de atrito vezes a normal, massa vezes a gravidade, mais a massa vezes quem? A aceleração. Tá ok, gente? Então vamos substituir. Então menos T1, que é a tensão 1, é igual a coeficiente de atrito estático, vale 0,2. Vezes a massa, a gente sabe que vale quanto? 200 kg. Vezes a gravidade, que vale 10 metros por segundo ao quadrado. Mais quem? A massa, que vale 200 kg. Vezes quem? A aceleração. Essa aceleração é a aceleração de frenagem, gente, tá? A gente viu que a aceleração de frenagem foi de quanto? De menos 5 metros por segundo ao quadrado, tá? Então agora é só a gente resolver. Então menos a tensão 1 será igual a 0,2 vezes 20 vezes 10 vai dar quanto? 400, tá? Quilograma metros por segundo ao quadrado é Newton, tá? Mas com menos aqui é menos, tá ok? Então 200 vezes 5 vai dar quanto? 1000 Newton, tá? Então menos a tensão 1 será igual a 400 com menos 1000, subtrai e conserva o sinal do maior, né? Menos o quê? 600 Newton. Então vamos multiplicar aqui por menos 1. Multiplica aqui por menos 1. Tá ok? Então quando a gente multiplicar aqui por menos 1, né, gente, o sinal deles tende o que? A mudar, né? Tá ok? Então logo essa tensão será igual a quanto? A 600 newtons. Tá ok, gente? Para não estender muito o vídeo, agradeço a todos, tá, gente? Tchau, tchau. Até a próxima e bons estudos.